Olá a todos, estamos aqui, eu, na qualidade de advogado do Ciprozep, junto com a nossa presidente Elaine, para apresentar nossa manifestação em relação ao ocorrido ontem na Câmara de Vereadores. Infelizmente, nem tudo que está sendo divulgado, inclusive no RJ Inter TV, que passou ontem à noite, é uma verdade dos fatos e merece ser esclarecido. Primeiro ponto, o sindicato, desde 2022, quando foi aprovada a Lei 2728, tivemos uma reunião na Procuradoria da Câmara, onde estava o procurador da Câmara, o procurador do município e outras pessoas envolvidas sobre Previdência, e ficou estabelecido que a Lei 28 ela tinha erros, o sindicato tinha reivindicações, porque o que foi aprovado não era exatamente o que nós entendíamos como suficiente e bom para os servidores, e ali ficou um acordo de se formar uma comissão para discutir. Cobramos por inúmeras vezes, estive com o procurador da Câmara, com o procurador do município, e nada disso aconteceu, até que esse ano o Prev Campos contrata uma empresa que fez a proposta dessa consolidação. Independente do texto que está previsto na Lei 28, independente se o sindicato naquele momento concordou ou não, era o momento da gente discutir. O município começou, através dos vereadores da base, o discurso que não caberia qualquer tipo de alteração, porque era uma consolidação, uma união de leis. O sindicato comprovou que não, tanto que essa consolidação ela foi feita para atender a um pedido, a uma exigência do Ministério da Previdência. E nós temos, inclusive, textos novos, porque não estavam previstos na 28. A partir do momento que você inclui alguma coisa, nos permite retirar também. Na terça-feira, para poder resumir para vocês, o sindicato teve uma reunião pela manhã com o presidente do Prev Campos, com a diretora de benefícios, com o vereador Marquinhos Barcelar, diretores do sindicato, e discutimos o que poderia ser feito de modificação com o retorno da consolidação. Chegou-se à conclusão que 3 pontos que o sindicato estava pedindo poderiam ser discutidos. Na parte da tarde, uma reunião com os vereadores Fred Rangel, André Oliveira, Leon, Juninho Virgílio, Marquinhos Bacelar, né? Eu não lembro se tinha mais alguém de vereador, e também diretores do sindicato. Conversamos, explicamos todo o nosso posicionamento. Os pontos eram aumento da alíquota patronal para 22%, para poder equilibrar um pouco mais as contas. Na verdade, pedimos 28. 28 e eles falaram que talvez 22. Talvez 22. A retirada da cobrança extraordinária para os aposentados. E o terceiro ponto é a regra de transição do artigo 21 da consolidação. Na discussão, eles deixaram claro que não seria possível, os vereadores da base, não seria possível o aumento da alíquota patronal e não seria possível a retirada da previsão de cobrança da contribuição extraordinária, e eles se defendiam até da seguinte forma: está permitido, mas vai ter que ter lei para complementar, para regular. O sindicato, ciente que o STF já julgou por maioria inconstitucional, falou que mesmo assim queria a retirada. E eles firmaram o pé que não, que a única coisa que seria discutida na quarta-feira, às 13 horas, seria em relação ao texto do artigo 21, inciso 6º, porque eles entendiam naquele momento que havia conflito. Sim, inclusive o vereador Fred Rangel falou, nesse momento vou falar como profissional do direito, que sou advogado, e aí ele citou que nenhuma lei poderia retroagir para retirar direito, que ele também entendia que quem ingressou no município até 2019, quando teve a emenda constitucional 03, que sim deveria utilizar as regras antigas. Que diante desse entendimento, ele iria levar ao governo para também fazer essa defesa, né? Eu dei uma entrevista falando isso nessa mesma noite, para a Inter TV,
A InterTV procurou ele e ele afirmou que eu estava correto, que esse foi o entendimento. Exato. Então, ontem, para minha surpresa, eu estava, inclusive, no trânsito. O Genevaldo, depois a Elaine me mandou mensagem que o vereador Thiago Virgílio, Juninho Virgílio, queria conversar comigo e ele me liga, participando de uma reunião no Breve Campus com ele, Leon, Fred Rangel, André Oliveira, Diego Dias, a diretora de benefício Dilene e o diretor-presidente Mário Terra. Já fica fora do combinado, né? Porque o combinado era presencial, com a presença de Marquinhos Barcelar, que foi quem ajudou durante todo esse tempo a conseguir essa reunião junto com a nossa luta, às 13 horas, e aí foi para uma online, e aí você não sabia, estava dirigindo, na verdade foi uma ligação e ele pede para que se transformasse em chamada de vídeo, aquela chamada de vídeo não ficou boa, ele pede para me enviar um link para fazer pelo Google. Eu pergunto se a Elaine poderia participar, se eu poderia compartilhar com a Elaine, e a resposta que nós tivemos foi: ela pode participar, mas a discussão vai ser jurídica somente com o senhor. Não posso falar nada. O que nos deu a entender que a Elaine seria... Foi onde eu neguei. Seria o silêncio. Foi onde eu neguei. Eu falei, não posso estar no local onde eu não vou poder falar que eu discordo, porque se eu não falo que eu discordo, ele vai dizer, e Elaine ficou quieta. Sim. Porque ele tem utilizado dessas falas, né, mentirosas para me atacar em todo o tempo. Então eu falei, não vou, doutor Fabrício, porque se eu não posso falar, ele vai dizer que eu aceitei, que eu me silenciei, quando na verdade eu estava sendo proibida de falar. Então se eu não posso falar, eu não posso nem entrar. E não entrei. Agradecendo agora pessoalmente a confiança da Elaine, ela falou, confio em você, pode participar. A reunião começa, eles perguntando quais eram os pontos a ser discutidos. E, por ser prático, eu falei, mas calma aí, o combinado para hoje não é discussão de um ponto. Vamos discutir. Qual é o ponto? Artigo 21, inciso 6º. Eu vou ler para vocês, porque a todo momento se fala, mas não está sendo mostrado claramente o que é. Quem entrou antes da emenda constitucional 103, antes da lei 28 de 2022, ela tem que ser protegida por regra de transição. Ou seja, você vai aplicar àquela pessoa não a regra que essa lei está trazendo, que a emenda trouxe. Principal ponto para a gente. A regra nova, ela traz para 60% da média simples. Você pega todo o tempo de contribuição, tira 60% para ser a aposentadoria da pessoa. E nós entendemos que quem entrou até 31 de dezembro de 2003 tem integralidade e paridade. Quem entrou de 1º de janeiro de 2004 até até dezembro de 2022, que é quando entra em vigor a lei 28, teria direito à regra anterior, que seria a média aritmética, que seria 80% das maiores contribuições. O que diz o texto que nós discutimos? O servidor que tem ingressado no serviço público em cargo de provimento efetivo até a data de entrada em vigor desta lei, e aqui quando ele fala desta lei, ele está se referindo à lei 28, poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Aí ele traz a idade, ele traz o tempo de contribuição, o efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo que você vai aposentar. Importante falar, Fabrício, que ele cita, poderá aposentar voluntariamente, mas ele não cita a média, qual média utilizará, nada disso. Nada disso. Só diz que até essa lei poderá aposentar voluntariamente. Exatamente. Agora, voluntariamente com 60%, eu não posso, então. Quando nós vamos no inciso 6º, ele fala que aplicar-se-ão as regras da emenda constitucional 41, inclusive com as modificações da 47, até então vigentes. Ou seja, aqui ele está citando quem tem direito à integralidade e paridade, que entrou antes de 31 de dezembro de 2003. Que tem ingressado no serviço público em cargo de provimento efetivo até a promulgação da emenda 103, da emenda 41 de 2003. Até aqui, legal. Vírgula. E que completará os requisitos para aposentadoria até 2 anos a contar da publicação da emenda da Lei Orgânica 127, artigo 229.
Esse trecho é o que o sindicato pretende a retirada. Porque quando ele bota e que completará os requisitos até 2 anos, a nossa interpretação jurídica, vários colegas que eu tive contato E aí também e questão de mostrei, português, porque assim, está muito claro que essa frase ela vem somando, né? isso. Ela não... E até usando as palavras do vereador Fred Rangel, esse termo, essa conjunção aditiva e que completará, eles falam que isso é um bônus. A interpretação jurídica de vários juristas com quem eu conversei é que aqui é uma delimitação. Você encerra em 19 de dezembro de 2024. Eles colocam um lapso temporal. A regra de transição. Esse é o tempo para você utilizar. Na reunião ontem, eu expliquei isso. Nessa reunião online. E eles me afirmam categoricamente que eu estou errado. Que o meu entendimento está errado. É isso que eu falo para eles o seguinte. Eu concordo que eu estou errado, desde que vocês coloquem por escrito que o meu entendimento está errado e que vocês vão utilizar regras de transição após 19 de dezembro de 2024. Importante falar isso, porque assim, em todo momento, né, eles falam, mas eles não assinam, não escrevem. Então, nós queremos isso escrito. E, Elaine, o mais incrível foi o seguinte, quando eu pedi a resposta por escrito, foi uma confusão na sala de reunião online que eu não conseguia nem entender o que eles estavam falando. Mas todos foram contra botar no papel. E isso eu tenho tranquilidade e confiança, por incrível que pareça, em Dr. Mário Terra Filho. Porque ele, antes de ser presidente do Preve Campos, ele é advogado, assim como eu, e ele respeita muito a ética. E ele sabe que cada palavra que eu estou afirmando aqui não é mentira. Dr. Mário Filho, como testemunha, ele viu que ninguém aceitou o meu pedido verbal, que fosse reduzido a termo o que estava sendo dito. Inclusive, foi acordado na reunião do dia anterior, porque eles falaram, mas já está. E aí eu lembro que o vereador Fred Rangel falou assim, se já está, gente, vamos colocar claro então. Uma forma mais simples, que um leigo possa entender. Para poder acabar com isso. E aí foi quando ontem, né, o presidente Marquinhos Barcela falou, não, o que vier por escrito lá vai sair por emenda minha, porque foi acordado aqui que isso iria ser escrito claramente na lei. É isso, e eles não querem escrever em momento algum. Sim. Aí, num clima de total animosidade, eu vou e pergunto. Vamos fazer a pergunta no caso concreto? A pessoa entrou no serviço público em 30 de dezembro de 2023, anterior à emenda 41. Ela vai aposentar ano que vem. Ela vai pegar a regra de transição? A resposta que eu obtive na reunião foi que sim. A pessoa que entrou em 2004, antes da emenda constitucional 103, antes da lei 28, ela aposentará com a média de 60%? Não. Eu quero isso no papel. Eu concordo que eu estou errado desde que vocês coloquem no papel. Não aceitaram, pediram por escrito. E eu falei, em meia hora estará na sua mão. Está. E se eu não estiver enganado, estava, porque na mesma hora eu fiz, mandei para a Elaine mandou nosso diretor jurídico e o vice-presidente levar. A resposta não foi nada satisfatória, não atendeu ao que nós pedimos. Mas antes disso, antes de terminar a reunião, nós tínhamos agendado uma reunião para 13 horas. E eu pergunto, estamos marcados para daqui a 40 minutos uma reunião na Câmara de Vereadores. Está mantida a reunião? Foi novamente um furdunço na sala de reuniões, entre eles, todos gritando que não, porque o ponto controvertido já estava resolvido. Eles entendendo que o sindicato estava errado e iriam reduzir a termo. Que isso seria escrito até 13h30 no máximo. E eu estou explicando isso pelo seguinte, foi atribuído a mim, na tribuna e em entrevista, que eu abri mão da reunião de 13 horas. Eu não abri mão. Eu perguntei se teria reunião ainda ou não, e num clima de animosidade, eu repito, aqueles que estavam presentes falaram que não. Não cumpriram o que foi pedido de reduzir a termo, deixando claro
que o servidor manterá o direito à regra de transição. Então, na resposta da doutora Gilene, na primeira resposta, o servidor que entrou, ingressou até 31 de dezembro de 2003, vai manter integridade e paridade, né, levando em consideração que esse e que, segundo eles, não significa nada, ela deixa claro Que tem que ser para quem completar nesse período. é porque ela deixa claro que, depois disso, você está com a resposta aí no telefone? Ela deixou claro, até o doutor Luciano, que estava lá, mostrou ontem para o vereador, antes de começar a sessão. Ela deixa claro que isso não valerá mais, não será mais vigente, e ao mesmo tempo ela diz que terá o direito adquirido, mas ela diz que aquilo não será mais vigente, claramente na resposta. Quando ela responde também a segunda pergunta, de quem entrou em janeiro de 2004 até 2019, se terá 80%, né, dos maiores salários, ela diz que a pessoa vai ter paridade e egalidade, quando na verdade a Constituição não permite. Sim. Então a resposta deles não é válida perante a lei. A resposta que eles deram foi totalmente inválida perante a lei e inconstitucional. Eles afirmaram algo que a lei não permitiria. Impossível de aceitar isso, o que foi escrito por eles. E deixando claro que a nossa pergunta no ofício foi a mais objetiva possível. Então, assim, outra inverdade que eu quero deixar claro aqui, na reunião da terça-feira, Elaine não abriu mão da retirada do texto da cobrança extraordinária. E aí quando eu gritei, estava na plenária, eu gritei, Marquinhos, você estava lá, você testemunhou ele. Não, você falou comigo sozinho. Aí Marquinhos fez questão na tribuna e falou, ninguém conversou sozinho com ninguém. Todos entraram juntos, saíram juntos. Então, infelizmente, é uma tentativa da base do governo de jogar aposentados e pensionistas ou servidores contra o sindicato. E, sinceramente, isso nem me abala mais, esse jogo. E é triste, porque eu, enquanto advogado, é o meu papel, a minha profissão diz que eu tenho que estar defendendo não só os interesses do CIPROSEP, mas os interesses dos servidores. E, de forma individual, eu represento aproximadamente 2.500 servidores do município. Então, eu estou no meu papel, cumprindo o meu papel, em defender no projeto de lei o melhor para o servidor. Assim como o sindicato, uma instituição que também, constitucionalmente, ela tem essa prerrogativa, ela está lutando para defender o melhor texto. Vereador, ele não é feito para defender interesse do governo. O vereador, ele precisa de independência e ele precisa estar ali votando com a livre convicção dele. A partir do momento que ele defende somente o interesse do governo, eu vejo que está ocorrendo, no mínimo, um desvio da conduta. Exatamente. E esse foi um dos motivos pelo qual nós ocupamos ontem a tribuna. Porque nós estávamos lá dentro, essa reunião, a reunião acabou acontecendo, porque eles foram chegando e Marquinhos estava lá conosco conversando, chegou o primeiro vereador Beto Abençoado, e foram chegando, e aí o vereador Fred Rangel, que tinha acordado e afirmado, inclusive, à televisão, que era verdade a minha fala, ele entrou e ele falou o seguinte, vai ser votado hoje, não vai para o papel, não vai como emenda, vai ser votado hoje porque eu tenho um compromisso com o prefeito. E aí, na mesma hora, a diretora de Assuntos Previdenciários, Gisele, respondeu, e o sindicato tem um compromisso com os servidores, e não vai ser votado hoje. E aí nós decidimos ocupar para não permitir a votação. Sim. Quanto à confusão generalizada, não iniciou do CIPROSEP, isso é claro e evidente, principalmente para quem estava lá, mas após o ataque do vereador líder do governo, a pessoa da nossa presidente... Teve uma mais aí, Fabrício, porque quem viu, só viu essa parte dele. Ele veio mais uma vez com mentiras, me atacando, né? E aí, após isso, nesse meu momento, tem um grupo de apoiadores dele que sempre estão presentes. Me xinga. E fala que eu sou uma vagabunda. Exatamente essa palavra que ele utilizou, né, para mim. E aí, nesse momento, os diretores entram falando, não, você respeita a nossa presidente, porque vocês não estão acostumados com pessoas de caráter como ela. E aí, eles partiram para cima, e toda aquela confusão, infelizmente, mas foi em defesa dessas falas horrorosas que eles estão fazendo, né? Importante falar que
Porque ontem algumas pessoas me perguntaram assim, ele tem algo pessoal contra você? Eu falei, esse sujeito não sabe onde eu moro, não me conhece, ele não pode ter nada pessoal contra mim. O que eles não conseguem entender é como um sindicato, né, não se vende, porque eles estavam acostumados, infelizmente, com uma direção que não lutava tanto, que não ia, né, não defendia a categoria como a gente defende. Como o sindicato não se vende, e aí você desculpa, eu sei que você é advogado, mas eu vou falar como eles se vendem, porque o que eu fico vendo? Ora estão, não é o caso do Juninho, porque como ele diz, ele é leal o tempo inteiro a tudo, independente se vai fazer mal ou não para o povo. Mas muitos ali, ora estão na base, uma hora joga um balde no chão, outra hora já... Depende da lua, da fase da lua. Se declara, enfim. O sindicato tem lado, sempre teve lado, vai manter lado. Isso irrita eles. Uma coisa que a população, os servidores precisam entender é que é necessário para eles tentar destruir o sindicato para fazer maldades com facilidade. Então, quanto mais eles tentarem atacar a presidente para poder desmoralizar o sindicato, eles vão fazer, eles vão tentar fazer, só que eles não têm prova, nada contra a gente. Porque isso é ruim para o governo, o sindicato forte. Isso é ruim para o patrão, o sindicato forte. Um sindicato forte como o nosso só atrapalha as maldades dele. Tanto que estamos agora encerrando, né, o ano e eles, mais uma vez, não conseguem aprovar esse pacote de maldades. Mas aí vamos lá. Vamos deixar claro o entendimento do jurídico do CIPROSEP, corroborado por vários juristas. O artigo 21 do projeto de lei que traz a consolidação, no seu inciso 6º, enquanto permanecer da forma que está, e nós não temos ilusão, sabemos que no próximo ano será aprovado por unanimidade na primeira sessão. Unanimidade não. Marquinho... Por maioria absoluta. Eu acredito que Maicon Cruz, sim, Marquinho, sim. Rogério Matoso não vão votar a favor disso. Correto. Mas a maioria... Por maioria absoluta será aprovado. Porém, o sindicato entende que esse texto está retirando regras de transição para quem entrou antes da Lei 28 de 2022. Repetindo, o texto da consolidação, artigo 21, inciso 6º, quando ele diz que completará os requisitos para a aposentadoria, ele está retirando para quem se aposentar de 20 de dezembro de 2024 em diante o direito à paridade, integralidade, o direito à média aritmética de 80%, ao invés de utilizar a média simples de 60%. Eu desafio os vereadores citados, eu desafio o Preve Campos a apostar nas redes sociais que eu estou errado. Se vocês afirmam que o texto está perfeito, de forma clara, objetiva, citando um caso concreto, eu pergunto, a partir de 20 de dezembro de 2024, quem aposentar e entrou antes de 31 de dezembro de 2003, qual regra será usada? Quem entrou em 5 de janeiro de 2004, qual regra será utilizada? Se eu estou errado, eu quero que vocês falem claramente, me informando que quem entrou em 5 de janeiro de 2004 não será na média de 60. Quem entrou em 30 de dezembro de 2003 não será na média de 60. Juridicamente, estou só esperando o andamento, sendo aprovado como a previsão, o sindicato no dia seguinte estará entrando com uma ação judicial questionando. É isso. Seguimos juntos, tenho certeza que o CIPROSEP sempre estará do nosso lado. Sindicato que não foge à luta. Eu tenho muito orgulho de jurídico que eu tenho. Obrigado. Vamos seguir juntos, vamos à luta.